pessoal, tudo bem? Agora nós vamos estudar dentro da matemática, tá bom? O que a gente denomina de triângulos, perfeito? Triângulos nada mais é do que três ângulos ou três lados, perfeito? E é estudado dentro da geometria plana, perfeito? A gente vai ver algumas características, algumas definições, classificações e a gente vai fazer alguns exercícios, perfeito? Vamos lá. Para começar, um triângulo é o quê? É uma figura plana formada por três retas que interceptam duas a duas, formando polígonos de três lados, perfeito? Então nós temos aqui o quê? Um triângulo, perfeito? Quais são os qual é a característica dele? É que ele tem três ângulos, perfeito? O Azão, Bzão e o Czão, perfeito? E também os lados, que é o Azinho, Bzinho e o Czinho, perfeito? Então vamos lá. Agora, falando sobre classificações dos triângulos, pessoal. A classificação do triângulo, ele pode se dar, né, de duas formas distintas. Uma delas é relacionar os triângulos em relação, né, aos lados, perfeito? E em seguida, em relação ao quê? Aos ângulos, beleza? Em relação aos lados, pessoal, o que nós temos aqui? Nós temos escalenos, que é o que? São triângulos que têm todos os seus lados diferentes, perfeito? Um exemplo de um escaleno, eu vou botar aqui, ó, 4, 5 e 6, perfeito? São escalenos, é um triângulo escaleno, porque todos os seus lados ali, eles são diferentes. Na matemática a gente utiliza o quê? Distintos entre eles, diferentes, perfeito? Outro relacionado ao lado, outro triângulo que é importante a gente saber são o quê? Os isósceles. Os isósceles, pessoal, têm dois lados iguais e um é diferente entre eles. Por exemplo, nós temos aqui o seguinte, ó, 4, 4, perfeito, e 3. Então, percebemos aqui que são dois lados iguais, o 4 e o 4, e ali embaixo, a base dele é 3, é de valor diferente. Então, a esse triângulo denomina-se isósceles. Perfeito? Por fim, em relação aos lados, podemos também definir como um outro triângulo, que é denominado equilátero. O equilátero em si, pessoal, ele é o seguinte, ele é um triângulo com a característica de ter os três lados iguais. Perfeito? Fala algum número aí, pessoal. Beleza, vamos lá. 2, então vamos embora. 2, 2 e 2. É um triângulo com lado 2 e todos os seus lados são 2. Então é denominado equilátero. Beleza? Agora é a definição em relação a ângulo. São três definições, ou melhor, classificações importantes que vocês devem ter. Primeiro, em relação ao que? Os três ângulos serem agudos. Lá na aula de ângulo, a gente viu o que é um ângulo agudo. São ângulos menores que 90 graus. Então, os três ângulos num acutângulo, que é o que a gente denomina nessa primeira definição, ele é o que? Os três ângulos são menores que 90 graus, tá bom? Vou pegar aqui um exemplo, ó, 80, 50, perfeito. Vamos lá, 130 para 180 e 50 também, perfeito? Então nós temos aqui, ó, um com 80 graus, o outro com 50 e outro com 50. Esses três ângulos são menores que 90, logo os três ângulos são agudos. Com isso, nós temos o que a gente denomina de acutângulo. Claro que tem outros triângulos que também são acutângulos. A gente vai verificar ao longo, né, dos exercícios, de outras situações que vão aparecer. Perfeito? Agora nós vamos definir o que é retângulo, pessoal. Retângulo é um ângulo específico dele, ele é reto. E um ângulo reto, pessoal, ele tem a característica, ou melhor, ele tem um valor numérico de 90 graus. Então nós temos aqui um ângulo de 90 graus. Perfeito? Os outros dois ângulos apenas para formalizar, né, os 180 graus, 630, por exemplo, 45, 45, enfim. Mas um ângulo reto tem a propriedade de ter um dos ângulos igual a 90 graus. Daí vem um teorema importante
da matemática, que é o Teorema de Pitágoras, perfeito? Esse Teorema de Pitágoras, pessoal, ele representa o seguinte: a hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos catetos ao quadrado. Vamos com calma. Quem é a hipotenusa? Quem são os catetos? No triângulo retângulo, a hipotenusa, pessoal, é o lado oposto ao ângulo de 90 graus. Se aqui nós temos o ângulo de 90 graus, o lado oposto é esse cara aqui, que eu vou botar Hzinho, que é a hipotenusa. Perfeito? Os outros dois lados a gente pode definir como o seguinte, pessoal. Catetos, ou cateto 1, cateto 2, cateto A, cateto B, cateto N, cateto N', enfim, mas eles são catetos. E daqui nós temos o que? O Teorema de Pitágoras, pessoal. Vou botar aqui, ó. Teorema de Pitágoras, perfeito? De Pitágoras, tá? Eu vou ter aqui, mas é Pitágoras, pessoal. É que a hipotenusa ao quadrado é igual a cateto 1 ao quadrado mais cateto 2 ao quadrado. Essa definição aqui é fundamental, perfeito? Na matemática a gente precisa saber ela para a gente resolver questões que envolvam hipotenusa, ângulo reto e os catetos, perfeito? Por fim, nós temos um outro triângulo, pessoal, importante também, que é o que? O obtusângulo. Esse obtusângulo, pessoal, é um ângulo maior que 90 graus, perfeito? Então, um ângulo maior, por exemplo, que 90 graus, eu vou botar numa abertura maior, que é esse cara aqui, ó. Então, vai dar quanto? Um exemplo, 120 graus, perfeito? Para 180 eu boto 60, então vou botar 30 de um lado, 30 do outro, só para ficar tranquilo, perfeito? Então, nós temos esse daí. Muito bom, né? Então, vamos embora. Congruência, pessoal, de triângulos é o seguinte, é uma representatividade, tá bom? Em que os dois ângulos, a gente comparando esses dois ângulos específicos, nós estamos comparando, tem algumas análises que a gente pode verificar para que, ou, na verdade, ou não, né? Os três lados de um sejam iguais a outro, os três ângulos de um são iguais a outros, tá bom? Essa análise que a gente tem que ter. Então, congruência, quando a gente fala congruência de triângulos, pessoal, a gente tem que verificar quando dois triângulos, tá bom, que a gente está analisando, eles são congruentes, são iguais, perfeito? Então, se a gente tem que verificar se dois triângulos são congruentes, basta a gente verificar algumas situaçõezinhas, perfeito, específicos, para que ele atenda, né, a essa situação toda de congruência. Vou explicar o seguinte. Três lados desse primeiro triângulo aqui. Isso aqui eu vou chamar de triângulo 1, isso aqui é triângulo 2, tá bom? Se os três lados do primeiro triângulo for igual aos três lados do segundo triângulo, pessoal, a gente pode confirmar com a certeza absoluta, dentro da teoria, ou melhor, da congruência de triângulo, que tanto os três lados quanto os três ângulos desses dois triângulos, eles são iguais, entendeu? Então, por isso que vem o seguinte, ó, a primeira situação, os três lados são congruentes. Então, se já fala, ó, os três lados são congruentes, pode ter certeza absoluta que os três ângulos desses dois triângulos também são congruentes, são iguais, entendeu? Um em relação ao outro, eles vão ser iguais, perfeito? Só para a gente completar. Por exemplo, eu coloquei aqui triângulo 1, triângulo 2. Isso aqui são os triângulos. Agora, imagina que esse lado aqui tenha 4, esse aqui tenha 5, esse aqui tenha 6. Como eu falei que a congruência é esse aqui tem 4, esse aqui tem 5 e esse aqui tem 6. É um exemplo, pessoal. Perfeito? Então, esse ângulo aqui, eu vou chamar de A, é igual a esse ângulo aqui, que eu também vou chamar de A. Esse ângulo aqui, que eu vou chamar de B, é igual a esse ângulo aqui, que eu vou chamar de B. E esse ângulo aqui, que eu vou chamar de C, também é o mesmo valor desse ângulo aqui, que eu chamei de C. Perfeito? Dentro desta análise, ou desta verificação. Perfeito? Então, vamos embora. Outras situações de congruências também vão existir. Tá bom? E eu vou passar bem por rápido, só para vocês terem uma noção do que são, né, dois triângulos congruentes. Perfeito? Esses dois triângulos congruentes podem ser da seguinte forma, pessoal. Quando os dois lados, a gente sabe os dois lados, e o ângulo entre eles, de um triângulo 1 e do triângulo 2,
Se os dois lados, se o ângulo entre eles forem iguais, pessoal, entendeu? Então pode ter certeza que há uma relação de congruência e que os três lados, e assim como os três ângulos desses dois triângulos, serão iguais. Entendeu? Vou dar um exemplo aqui. Ó. Se aqui for 3, vou botar 3, tá? 3, aqui 4. Então isso aqui também vai ser 3 e 4. E o ângulo entre eles é 80 graus. Isso garante a gente que os três lados, quanto os três ângulos são congruentes, um triângulo relacionado ao outro. Perfeito? Uma terceira situação é o seguinte, quando dois ângulos estão, vou dizer assim, tem a reta, pessoal, tem uma reta, que eu vou denominar aqui, ó, a reta do triângulo 1 é 4, o segundo 4, e os dois ângulos que estão compreendidos nessa reta, vou dizer assim, em relação aos outros lados, forem iguais, por exemplo, 30 graus e 80 graus. É um exemplo. Então, se esse aqui for 30 graus e esse aqui for 80 graus, pessoal, podem ter certeza que esses triângulos são congruentes e assim todos os três lados, como os três ângulos, eles serão iguais. Perfeito? Então, são algumas análises que a gente pode fazer dentro de triângulos para que a gente possa verificar se os dois triângulos entre si, vou dizer assim, eles são congruentes. Beleza? Após isso, pessoal, nós temos alguns nomes específicos que estão utilizados na matemática e que servem para a gente verificar algumas situações interessantes, perfeito? A primeira delas é quando a gente trata de quê? De sevianas. Sevianas, para modo grosso de falar, é qualquer reta, vamos dizer assim, qualquer segmento de reta que une um vértice ao seu lado oposto ou ao prolongamento do seu lado oposto, entendeu? E então sevianas é o seguinte, é uma reta que passa de um ângulo, que vai de um ângulo até o seu lado oposto ou um prolongamento desse lado. Perfeito? É mais ou menos isso. Por exemplo, a altura. A altura, como outras duas que serão abordadas agora, são sevianas notáveis. São sevianas que são trabalhadas ao longo da matemática por diversas situações, diversos exercícios. Perfeito? Então, quando a gente fala de altura, é uma reta, né? É um segmento de reta que passa do vértice para o seu lado oposto. Então é uma seviana notável. Tá? Uma seviana notável por causa da altura, né? É significativo, vou dizer assim. E nós temos o seguinte. A propriedade da altura, pessoal, é que esse segmento de reta, que sai de um vértice, independente do ângulo, ele vai para o lado, tá? O seu lado oposto aqui do ângulo, e ele atinge esse lado oposto formando ângulos de 90 graus no seu lado oposto. Perfeito? Então é isso aqui. De boa, né? Tranquilo. Importante também a gente verificar o seguinte. Quando nós temos três alturas distintas dentro desse triângulo, que quer dizer que partem de vértices distintos, aqui, ó, essa altura, só um exemplo. É um exemplo, tá, pessoal? Aqui a altura vai atingir, claro, não está perfeito, tá? Atinge 90%, 90, o ângulo de 90 graus, perfeito? A mesma coisa que passa aqui da terceira aqui, ó, um exemplo, tá? É um exemplo, não está perfeito, mas só para vocês terem noção, tá? E aqui vai 90 graus. Pode ter certeza que eles se interceptam um determinado ponto lá. Eu não consegui fazer exatamente ali, mas eles se interceptariam exatamente num ponto específico lá, que é denominado, pessoal, dentro da matemática de ortocentro. Então nós temos que linkar a altura, a interseção dessas três retas vão ocasionar um ponto específico lá na altura, que é denominado o ortocentro do triângulo. Perfeito? Então, o ortocentro de triângulo é um ponto de interseção entre as três alturas dentro do triângulo. Beleza? De boa, né? Com isso, nós temos também outras sevianas notáveis que são utilizadas na matemática. Uma delas, pessoal, é a bissetriz. A bissetriz tem uma característica muito legal. Ela divide o ângulo, né, o vértice ali, o ângulo do vértice, em duas partes iguais. Eu peguei aqui um exemplo do ângulo reto, né, de 90 graus. É uma bissetriz por quê? Porque ela divide ali
o ângulo em duas partes iguais, que é o quê? 90 dividido por 2, 45. Então, 45 e 45. Assim, se aqui fosse, por exemplo, sei lá, 60 graus, então, metade de 60 vai ser 30 graus e 30 graus. Então, a bissetriz vai passar exatamente dividindo esse ângulo aqui em 30 graus cada um. Porque eu falei que é 60. Isso aqui, ó, vamos lá, 90, 60, eu vou fazer de cabeça rapidinho. 150, sobra 30. Esse último ângulo aqui é 30. Então, vai dividir esses dois ângulos em 15 graus. Perfeito? Para ser bissetriz. Pode ter certeza que eles vão se encontrar num ponto específico aqui. E esse ponto de interseção das três bissetrizes, pessoal, tem um nome específico dentro da matemática. Esse nome específico, pessoal, é o que a gente denomina de incentro, tá bom? Então vamos lá. Altura ortocentro, bissetriz incentro, perfeito? E também nós temos uma outra característica importante, que é o que? A mediana, tá bom? A mediana, ela tem uma outra propriedade. Ela sai do vértice, perfeito? É um segmento de reta, que sai do vértice e vai lá para o seu lado oposto. Porém, ela divide esse lado oposto, pessoal, em dois lados de mesmo valor. Por exemplo, se esse lado todo aqui vale 8, pessoal, qual é a metade de 8? É 4. Então, a mediana divide esse tudo que é 8 em duas partes de 4. Perfeito? Poxa, de boa, né? Então, é basicamente isso que a gente tem que analisar. Tá bom? Mediana divide o lado oposto em duas partes iguais. Se, por exemplo, aqui fosse 6, aqui vai dividir o quê? Vou botar, por exemplo, 3 e 3, tá? E a metade mediana é aqui. Então, vai sair um ângulo para cá. Mesma coisa desse outro vértice aqui. Aqui é 6, aqui é 4. Então, vai ser 2 e 2. É um exemplo, tá? Então, vai ter que ir lá no 2 e 2. Porque aqui a estrutura é 4, isso aqui só é 2, isso aqui só é 2. Claro que não está perfeito, tá, pessoal? Mas esse encontro tinha que ser exatamente num ponto de 3 aqui. Em vez de ser aqui, onde, sei lá, deveria ser aqui. A interseção dos três vai existir e vai ser denominado que baricentro. Tá bom, pessoal? Isso aqui é importante, tá? Aqui deveria ser a interseção deles, não aqui. Então tem uma diferença aqui. É por causa da minha dificuldade assim, de escrita, vou dizer assim. Mas beleza, entendeu mais ou menos? Então é importante. A altura é ortocentro, bissetriz e centro, mediana, baricentro, as interseções dessas três retas sevianas notáveis, perfeito? Agora, só para a gente ter uma noçãozinha básica, eu falei, né, e a gente sabe, como propriedade da soma dos ângulos internos dentro de um triângulo, que a soma sempre será 180. Perfeito? Então vamos fazer aqui, ó, determina os valores de x, vamos embora. Aqui nós temos quem? 50, 30 e x. Então, a gente sabe que x mais 30 mais 50, pessoal, é igual a 180 graus, perfeito? Vamos lá, 30 mais 50 é quanto, pessoal? 80, né? Então, x mais 80 graus equivale a 180 graus. Esse 80 vai para o outro lado negativo. Então, x é igual a 180 graus menos 80 graus, perfeito? Então, x equivale a quanto? 180 menos 80 dá 100 graus, perfeito? Então, isso aqui é o valor de x. Muito bom. Então, ali, o x na letra A vale 100, perfeito? Agora, na letra B, isso aqui é B, tá? B. Soma dos ângulos internos dá quanto, pessoal? Muito bom, 180. Então, vamos embora. 3x mais 5x mais 4x. Então, vamos lá. 3x mais 5x mais 4x. Isso aqui tem que dar quanto? Muito bom, 180, tá lá, ó. Perfeito. Então, 3x mais 5x dá quanto? 8x. 8x mais 4x dá 12, né? 12x. Então, bora. 12x é igual a 180 graus, né? Então, x equivale a quanto? 180 graus dividido por 12. Perfeito? Agora, vamos dividir isso aqui. Vamos simplificar. Primeiro, dá por 2. Então, por 2 em cima, por 2 embaixo. 180 dividido por 2 dá 90. 90, então, o 12, né? O 12 dividido por 2 dá quanto? 6, né? Muito bom. Aqui dá por 2 de novo. Vamos embora. Por 2 simplificando, né? 90 dividido por 2 dá 45. 6 dividido por 2 dá 3, perfeito? Vamos ver se dá por 3. Embaixo, com certeza. Em 5. 4 mais 5 dá 9. 9 é um múltiplo de 3, então dá para dividir por 3. Olha lá.
45 dividido por 3, 4 dá por 3? Dá. Então dá 1, sobra 1. 15 dividido por 3 dá 5. 3 dividido por 3 dá 1, pronto. Então o x equivale a 15. Pessoal, então vamos lá fazer a questão C agora, a letra C, né? A letra C fala o seguinte pra gente. Pede para determinar o valor de x. Perfeito? Só isso, x. Mas dá pra gente determinar os outros. Tanto y quanto z. Primeiro, para determinar o x ficou fácil, né? Nós percebemos que o A, B e C, eles formam um triângulo, né? Então, já formando um triângulo, a gente sabe que a soma aqui tem que dar 180. Então, vamos embora. X mais 35 mais 105 equivale a 180, perfeito? Então, vamos lá. 35 mais 105 dá 140. Então, x mais 140 é igual a 180 graus. Perfeito? Então, o x é igual a 180 graus. Esse mais 140 é o outro lado que menos, né? Menos 140 graus. 180 graus menos 140 graus dá 40 graus, perfeito? Então, já não temos o valor de x, tá bom? 40 graus. Outra situação. Aqui nós temos o seguinte, ó, o ponto C, tá? O ponto C tem uma interessante situação ali. Vocês lembram do ângulos opostos pelos vértices, que eles são iguais? Nós temos um vértice C e nós temos um ângulo oposto ao outro, que é o Z e o 105. Então, podemos com clareza e com toda certeza afirmar que o Z equivale a 105 graus. Isso aqui vale 105 graus. Perfeito? 105. Falta determinar quem? O Y. Perfeito? Então, vamos embora. Então, nós temos que 105 graus, que é o valor de Z, mais 50 graus, mais Y equivale a 180, sabe? De boa, né? 105 mais 50 dá 155. Positivo. Vai para o outro lado o quê? Negativo, né? Então, Y é igual a 180. Entenderam isso, pessoal? Aqui dá 155. Positivo. Vai para o outro lado negativo. Então, menos 155 graus. 180 menos 155 vai dar quanto? 25, né? 25 graus. Perfeito? Tá lá. Show de bola, né? Agora, pessoal, nós temos o quê? Nós temos alguns outros para determinar. Então, vamos embora. O que nós temos aqui? Nós temos um triângulo ABD, vou dizer assim, tá? O triângulo ABD, pessoal, tá numa situação seguinte. Nós temos 55, aqui é a próxima questão, vou botar a questão 1. 55 graus, 40 graus e esse y mais 30, né? Então, pessoal, o que nós temos aqui? Que 55 graus, 40 graus e y mais 30, eles formam um triângulo. Então, a soma desses caras todos aqui, tirando o x, equivale a quanto? 180, né? Então, vamos embora. 55 mais 40 mais y mais 30 equivale a 180 graus. 55 mais 40 mais 30, somando tudo, pessoal, vamos lá. 55 mais 40, vou fazer devagarzinho, ó. 5 com 0 dá 5. 5 com 4 dá 90, né? 95. Esqueci de botar aqui em graus, tá? É importante. Na hora que a gente vai fazendo o exercício. Vou falar que é graus. 95 graus mais y mais 30 graus equivale a 180 graus. Perfeito? Então, 95 graus mais 30 graus dá quanto? 125, perfeito? 5 mais 0 dá 0. 9 mais 3 dá 12, então dá 120. Foi mal, aqui dá 125. Foi mal, 125 graus, tá? Vou até parar aqui, ó. 125 graus, perfeito? Mais y é igual a 180 graus. Esse 125, pessoal, vai para o outro lado o quê? Negativo, né? Então, y é igual a 180 graus menos 125 graus, perfeito? 180 graus, pessoal, menos 125 vai dar 60, 55 graus. Muito bom, perfeito? Então, nós temos o quê? Que o y equivale a 55 graus. Tá tirando a prova real. Vamos lá, 55 mais 55, 110. 110 mais 30, 140. 140 mais 40, 180. Perfeito? Falta determinar quem? O x, né? A gente sabe que o x vai valer quem? 55 mais 55 mais o x. Porque o triângulo é o que? ABC. Que é o quem? O 55, o y e o x. Mas o y já temos que é 55. Então, vamos botar aqui em cima. Triângulo ABC. Tá? 55 graus mais 55 graus mais x. Isso aqui tudo vale 180 graus.
55 mais 55 vai dar quanto? 110, né? Então vamos dar 110 graus mais x é igual a 180 graus, perfeito? Esse 110 graus, pessoal, vai para o outro lado que é negativo, né? Então x é igual a 180 graus menos 110 graus. Perfeito? Então x equivale a quanto? 180 menos 110, que vai dar 70 graus, perfeito? Só calcular lá. 180 menos 110, que vai dar 70 graus. Perfeito? Agora vamos fazer para o próximo exercício, o exercício 2, tá? Aqui. Então vamos embora. O que nós temos? Nós temos aqui uma característica importante que ele esqueceu, né? De colocar no preço porque não precisava, mas eu tinha que ter falado para você que nós temos aqui um símbolo específico, como é 90 graus, que é exatamente esse quadradinho com um pontinho aqui dentro, tá? Então isso aqui vale 90 graus, perfeito, pessoal? Então vamos embora. 90 graus mais 45 mais y é igual a 180, ou isso aqui é um ângulo raso, isso aqui também vai ser um ângulo de 90 graus, tá bom, pessoal? Então vamos embora. Vamos calcular só o x, porque a y eu deixo para vocês calcularem, se vocês quiserem, tá bom? Então vamos embora. Então nós temos x mais 60 graus mais 90 graus é igual a 180 graus. 60 mais 90 graus vai dar quanto? 90, 150, perfeito? 150 graus, x mais 150 é igual a 180. Tranquilo, né? Então x, pessoal, é igual a quanto? 180 graus. Esse mais 150 vai para o outro lado o quê? Negativo, né? Menos 150 graus. Então x equivale a quanto? 180 menos 150, vai dar 30 graus. Perfeito? Então nós temos aqui o valor de x. O valor de y, pessoal, eu deixo para que vocês pratiquem. Tá bom? De antemão, eu vou falar que dá 45, mas é só para vocês fazerem lá as contas, perfeito? Enfim, vamos para alguns exercícios. Ele fala o seguinte no primeiro exercício: um dos triângulos internos de um triângulo isósceles mede 100 graus. Então vamos lá. Nós temos aqui um triângulo isósceles, tá? Com dois lados, quer dizer, dois ângulos iguais e um distinto, tá bom? Dos ângulos iguais e distintos, nós temos o seguinte: dá para tirar o seguinte. Nós temos um triângulo, um grau que mede quanto? 100 graus. Então, vocês concordam que no triângulo isósceles, ele falou que é isósceles, que os dois lados, ou melhor, dois ângulos são iguais? Então, aqui vamos chamar de A e A. Por que não pode ser igual a, ou um dos ângulos iguais pode ser igual a 100? Porque 100 mais 100 vai dar 200. Então, ultrapassa 180, que é a soma deles. Perfeito? Então, vamos encontrar primeiro isso aqui, ó. 2A, né, que é A mais A, 2A, mais 100 é igual a 180. Entenderam, pessoal? De boa, né? Então, 2A, pessoal, que é a soma dos dois ângulos ali, é igual a quanto? 180 graus menos 100 graus. 180 menos 100 dá 80. Então, 2A é igual a 80 graus. A é igual a 80 dividido por 2, que dá 40 graus. Perfeito? De boa, né? Então, nós temos que o A equivale a 40 graus. Aí ele pergunta, qual é a medida do ângulo agudo formado pelas bissetrizes dos outros ângulos internos? Vamos lá. Aqui nós temos o que? As bissetrizes. Se é 40, a bissetriz a gente falou que divide os ângulos em dois ângulos iguais, né? Então vai ser 20 e 20, 20 e 20 também. Perfeito? Ele fala o seguinte, qual é a medida do ângulo agudo formado pelas bissetrizes dos ângulos agudos internos? Então, a bissetriz vai ser quanto? A metade de 40, que no caso vai ser 20. Perfeito? Porque aqui a gente teria o quê? Um triângulo que é 20, 20, perfeito? Que dá 40, e aqui seria 140, só para ter uma ideia. Então, a resposta correta é o quê? Letra A, que é 20 graus. Entenderam isso? Beleza, né? De boa. Agora, pessoal, próxima questão. 2. Nela, A, 2A, B, 2B e X representam as medidas em graus dos ângulos assinalados. O valor de X em grau equivale a... Então, isso aqui é um joguinho de letras, basicamente. Tá bom? É o seguinte. Vamos botar o seguinte. Podemos analisar primeiro que isso aqui, ó, que eu estou marcando aqui, é um ângulo oposto pelo vértice. Então, esse cara todo aqui, vocês concordam que vai ser o mesmo ângulo daqui, que é 2B? Então, 2B. Perfeito? Isso aqui é importante. Outra coisa também, que ele disse, a gente pode denominar
aqui o seguinte, ó. Isso tudo aqui, vocês concordam que é o quê? 180 menos esse ângulo aqui que é o x? Então estamos destrinchando devagarzinho algumas situações, tá bom? Então, só esse triângulozinho menor aqui, nós temos quem? Um sistema, né? 2b mais 2a mais 180 graus menos x é igual a 180 graus. Nós temos essa relação aqui, ó. Perfeito? Outra situação que nós temos aqui também, vamos ver. A gente pode tentar relacionar o seguinte, pessoal. Aqui, a gente vai marcar valendo C, um exemplo. E aqui vocês concordam que vai ser 180 menos C? De boa, né? Então vamos botar essas duas relações aqui, ó. Aqui é um triângulo que é A, 2A e C. Então, 2A mais C. Perfeito? 2A, A e C é igual a 180 graus. E outra situação lá, ó. Aqui, 2B mais B mais 180 menos C é igual a 180. Vamos ver. 2B, entenderam? Mais B mais 180 graus menos C é igual a 180 graus. Perfeito? Entenderam isso? De boa, né? Então vamos devagarzinho aqui. Vamos ver. Com esses três aqui dá para a gente determinar o x. Vamos analisar. O que dá para a gente fazer aqui? Ó? Só esses dois aqui daria para a gente somar. Entendeu o que eu estou fazendo? Só somar esses dois aqui. Ó. Vamos somar. Por quê? Vou eliminar o C, né? Então vamos embora. 2A mais A dá quanto? 3A. Vamos lá. 2B mais B dá 3B. Entendeu o que eu estou fazendo? Vai dar 3B. Mais C menos C dá 0C. Então, zerou. Mais 180 graus é igual a 180 mais 180, que dá 360 graus. Tá bom? Então, nós temos o quê? 3A mais B, vou botar em evidência, perfeito? É igual a 360 graus. Esse mais 180 graus vai para o lado o quê? Negativo, menos 180 graus. Perfeito? Então, 3A mais B é igual a quanto? É igual a 360 menos 180, que dá 180. Então, o que nós temos aqui? Ó? A mais B é igual a 180 graus, perfeito? Dividido por quanto? Por 3, né? Então, A mais B, pessoal, equivale a quanto? 60 graus, perfeito? De boaça, né? Tá lá. Agora, quem nós temos aqui? Nós temos que pegar esse cara todo aqui, ó, e botar aqui, ó, perfeito? 2A mais 2B mais 180 vai para o outro lado o quê? Negativo. Então, vai ficar lá do outro lado. Menos x é igual a 180, que já tinha. Esse mais 180 vai para o outro lado negativo. Então, menos 180. Entenderam? Eu estou pegando aquela questão lá. Então, vamos lá. 180 menos 180, pessoal, zerou, né? Chorou. Vai ficar quem? 2A mais 2B. Esse menos x vai para o outro lado. É igual a x. Então, nós temos essa relação aqui, ó. Perfeito? O que tem no A e no B ao mesmo tempo? É o 2, né? Dá para botar evidência. Então, vai ficar A mais B é igual a x. Mas quem é A mais B? A gente sabe que é 60, né? Então, 2 vezes 60 graus é igual a x. 2 vezes 60 vai dar 120 graus. Perfeito? Por fim, pessoal, a resposta correta, né? É 120 graus, o que dá a letra D. Perfeito? Aqui nós temos a nossa referência, que foi utilizada para fazer, né, o vídeo aqui. Agradeço. Valeu!